Então sejam muito bem-vindos, meus irmãos, paz de Cristo, irmão Vilmar, irmã Salete, pastora Ana, diaconisa Rosana, irmã Ana, e como é que é o teu nome? Rafael, seja bem-vindo, meu irmão. Pode ter certeza que o Espírito Santo é que trouxe cada um de nós aqui pela mão. Micael também, não posso esquecer, Ezequiel, diácono Paulo, meu pai. Então vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Capítulo 7 do livro de Mateus. Amém. Livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7. Vamos ler do versículo 6 até o 11. E o título dessa mensagem é Deus é bom. Deus é bom. Inclusive lembramos daquele filme, acho que é o Deus Não Está Morto, né? Que tem os pastores lá que sempre ficam naquele trocadilho, né? Um diz Deus é bom o tempo todo, e o outro responde o tempo todo Deus é bom. E isso é uma grande verdade, meus irmãos. Como estava ministrando antes aqui, sobre essa questão da vontade de Deus ser absoluta, ser soberana, muitas vezes a gente não compreende, porque nós não compreendemos os caminhos do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra, inclusive. E se nós tememos a Deus, se nós confiamos em Deus, então nossos caminhos estão sendo guardados por Ele. É claro que nós temos a nossa parte, isso é muito importante, mas é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, a gente não tem como ter fé, não tem como nós declararmos que Deus é o nosso Senhor, não tem como nós declararmos que Jesus é o nosso Salvador, se não foi antes o Espírito Santo que nos convenceu disso. Por isso eu não convenço ninguém, nenhum de nós aqui tem poder de convencer alguém sobre isso, é apenas a bondade de Deus, a graça de Deus. Em Mateus 7, versículo 6 até o 11, vamos ler então. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Então, a frase que eu quero, antes de comentar sobre esse texto, eu quero falar aqui, que eu até escrevi, é a seguinte: todavia, o Senhor não ignora este preceito. Deus é bom, e Ele nos conhece melhor que a nós mesmos. Ele nos conhece melhor que cada um de nós. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, né? É só para dar uma ideia, assim, é uma coisa inútil, né? Saber quantos fios de cabelo tem. Mas Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe, Ele é sempre eterno, e a gente crê nesse Deus, a gente crê. Muitos dizem que é uma força, né? Que é a natureza, então, mas nós cremos em Deus como uma pessoa, como o Pai, a pessoa do Espírito Santo, que também encarnou em Jesus. Então, e hoje Ele habita em nós por meio desse Espírito, o Espírito Santo, e Ele que nos santifica, para Ele mesmo. Então Ele é bom. E aqui eu quis ler o versículo 6, sobre a questão de não dar aos cães coisas santas,
e nem dar aos porcos pérolas, justamente por causa dessa frase aqui, do preceito de Deus. Deus é bom. E hoje, como pai, eu tenho muito mais propriedade para falar disso também, e todos que são pais, já foram filhos, né? A gente não entendia determinadas ações dos nossos pais. Eles diziam para a gente não fazer algumas coisas e nós batíamos o pé, né? Ah, porque eu quero, porque tem que ser do meu jeito, que eu quero. E o pai dizia não, né? E até na questão de alimentação, eu estou numa briga muito grande lá com as minhas pequenas, né? Por causa dessa questão. Mas eu sei o que é saudável para elas, mas elas não têm esse discernimento ainda. E por mais que muitas vezes a gente saiba, nós como pais, né, não conseguimos enfiar a goela abaixo. Tem que ser com calma, tem que ser com amor, com carinho, às vezes com a vara também, né, tem que dar uns castigos de vez em quando. Irmãos, assim Deus trata conosco, assim o nosso Pai eterno trata conosco. A gente tantas vezes quer uma bênção, tantas vezes busca uma posição, um status, mas acima de tudo, Deus é bom, Ele sabe que aquilo pode estragar a gente em determinado momento. E isso aqui, gente, até nem é uma coisa novidade assim, é um conhecimento bíblico, certo? Mas se qualquer curso de motivação que for fazer, qualquer palestra empresarial, tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar aquela frase que antes de nós termos, nós precisamos ser. Antes de ter, eu tenho que ser. Porque tu tem que estar preparado para aquela posição. Ninguém que entra, digamos assim, uma empresa multinacional, imagina um setor de gerência, qualquer que seja, né? Gerência de informática, gerência do setor administrativo, qualquer que seja o ofício. Como é que vai se dar um cargo desse para alguém que não tem nenhuma experiência? Como é que vai se dar uma função que exige bastante pulso firme, que exige tomada de decisão, que inclusive alguma decisão errada pode colocar em xeque a empresa em si? Então assim funciona, meus irmãos. O próximo versículo diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos que entender, meus irmãos, que enquanto nós estamos pedindo, enquanto nós estamos buscando e batendo a porta, nós estamos sendo moldados. Então nós estamos sendo moldados. O Senhor ouve todas as nossas orações. Não é porque nós oramos hoje que não aconteceu agora, ou não aconteceu amanhã, não vai acontecer amanhã, ou sei lá, daqui 10 anos. Lembrem sempre da própria palavra de Deus, que fala lá no Antigo Testamento sobre a divisão das terras para as tribos de Israel, que já estava com 85 anos o Caleb, e ele diz assim, o meu vigor ainda é o mesmo de uns 40, não me lembro agora direito as datas, mas 40 anos atrás, quando Deus fez a promessa, eu ainda continuo com o mesmo vigor e continuo confiando que Deus é fiel para cumprir a promessa, e hoje Ele cumpriu. Então, porque Ele passou por um processo, meus irmãos, Ele passou pelo teste do tempo, Ele foi provado e foi aprovado, e assim é conosco. Muitas vezes Deus opera milagres instantâneos, eu creio nesse Deus que opera maravilhas, que na hora sim Ele nos dá o escape, mas a maioria das vezes acontece que nós estamos sendo forjados. Eu lembro sempre também de outro texto, que está em Marcos capítulo 2, quando os amigos de um paralítico descem ele pelo telhado da casa onde Jesus pregava. E por que tiveram que descer pelo telhado? Porque a casa estava tão abarrotada de gente, que não tinha lugar para entrar, nem pela janela, nem pela porta. Eles acharam o telhado, né? Fico imaginando a cena, o anfitrião depois deve ter ficado bolado com os caras, mas era um cenário de glória, né? Aconteceu milagres ali naquele lugar, e aqueles amigos descem com o paralítico, e Jesus olha a fé dos amigos, e
olha para o paralítico e diz assim: teus pecados estão perdoados. E daqui a pouquinho os fariseus, os escribas, os religiosos da época lá começaram a dizer: como assim? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E talvez até o paralítico pensou: mas meus amigos me trouxeram até aqui para eu ser curado das minhas pernas, para eu poder andar. Mas quando Jesus fala aquilo, Ele é bom, Deus é bom, Ele sabe o que nós precisamos, e nisso a gente percebe que o que mais importa para Deus, como acabamos de cantar, mais do que todas as bênçãos que Ele pode nos dar, é a presença dEle na nossa vida. Porque pode faltar o pão, pode faltar a saúde, mas o Salmo 123 fala que o Senhor é meu pastor e Ele não faltará. E se Ele não falta, Deus provê de alguma forma aquilo que a gente mais necessita. Porque não nos enganemos, meus irmãos, não nos enganemos, o Evangelho é claro: no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Tendo bom ânimo, a gente passa por qualquer obstáculo, e se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, enquanto estamos batendo, quando estamos buscando, quando estamos pedindo, estamos sendo moldados à essência da criação, até chegarmos à estatura do varão perfeito, a semelhança de Cristo. Jesus é o prumo de Deus, Jesus é aquele que nivela todo homem. Nós não podemos nos conformar com esse século, não podemos nos conformar com esse mundo, com o pecado, não podemos nos moldar ao padrão do mundo, mas sim sempre buscar o padrão divino, o padrão de Deus, Jesus. Ele é a rocha firme, no qual qualquer pessoa que fizer a sua obra em cima dele, vai vir a tempestade, vai vir a tormenta, mas essa casa não será abalada. Do contrário, meus irmãos, se a gente basear nossa fé, fundamentar nossa vida nas riquezas desse mundo, no conhecimento humano, nos prazeres, enfim, no que for, vai vir a tempestade, vai vir a tormenta, e a queda vai ser grande. Então vejam, meus irmãos, a semelhança que há com os dois cenários. Muito obrigado, irmão. A semelhança que há nos dois cenários, com Cristo e sem Cristo. A tormenta vem do mesmo jeito, vem as tempestades, vem as más notícias, vem até mesmo as questões para tentar nos deixar preocupados. Mas sem Cristo, o que nós fazemos? Nós começamos a nos encher de remédio. E entendo, meus irmãos, eu jamais serei contra a ciência. Sou professor, eu sei que é muito importante, Deus que nos deu sabedoria, mas Ele nos deu também uma capacidade de saber lidar com as circunstâncias, e muitas vezes também Deus usa essas circunstâncias para mover os irmãos na volta, enfim. Mas já virou até como é que eu vou dizer? Virou uma mania. Qualquer dor de cabeça que se tem, primeira coisa que se faz é tomar um paracetamol, aí depois ora, né? Depois que tomou o paracetamol, Senhor, abençoe esse paracetamol, né? Aleluia. Pode orar agradecendo: Senhor, agradeço a indústria farmacêutica por ter me proporcionado este fármaco. Deixa eu dar uma água aqui. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. Então você consegue agradecer de repente por uma luta que está passando, meu irmão? Olha só, nós estamos falando da tarde da fé, então tem que ter muita fé realmente para agradecer a Deus pelas lutas, agradecer pelas circunstâncias, agradecer pelos infortúnios que acontecem.
e se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. E pode ter certeza, meu irmão, que nenhuma das promessas que Deus cumpriu na sua palavra a nosso respeito, aliás, as promessas que o Senhor fez na sua palavra a nosso respeito, vão deixar de se cumprir. Em Números, capítulo 23, verso 19, até eu vou abrir aqui, diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Então o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas lutas, mas é um mistério o porquê nós precisamos orar, é um mistério o porquê nós precisamos muitas vezes declarar com a nossa boca, expressar com as nossas emoções. É um relacionamento, afinal de contas, né? Por mais que eu seja casado com minha esposa há tantos anos, e ela me conhece só de me ver assim. Mãe nem se fala, né? A mãe ontem mesmo me olhou assim e falou: tu está com dor de cabeça? Que às vezes tem se eu durmo um pouquinho mais que a hora que eu estou acostumado a levantar, já acordo com dor de cabeça. E aí eu falei: tô. Ela só de me ver já me conhece, né? Imagina Deus, o nosso Pai eterno, Ele nos conhece demais, mas Ele diz que tu precisa crer no teu coração e com a tua boca confessar. Claro que quando Ele diz com a boca confessar, Ele está dizendo expressar de alguma forma isso, porque nem todos têm a mesma forma de lidar com as circunstâncias, né? Por exemplo, para pedir perdão, muitas vezes, tem gente que não consegue chegar, vamos dizer marido e mulher, né? Chegar para a esposa e dizer: ah, meu amor, me perdoa, né? Pisei na bola. Tem marido que, quando pega a louça para lavar, ô mulher, quer que eu vou no mercado ali comprar um negócio, quer que eu pegue uma coisa? Já está pedindo perdão, entendeu? Né? Começa a chegar perto, né? Então, só algumas atitudes já demonstram que está tentando se redimir, certo? E nós com Deus é da mesma forma, meus queridos, e Ele nos trata como filhos amados, só que de forma nenhuma Deus joga aos porcos o que é mais precioso, que é a própria presença dEle, é o Espírito Santo, né? E eu não estou chamando ninguém aqui de porco, né? Mas às vezes nós agimos de uma forma parecida, tratando das coisas espirituais, né? Mas acredito que vocês tenham entendido, meus irmãos, é tratar com diligência das coisas de Deus, não de qualquer jeito. E se você ainda não recebeu aquela bênção, aquilo que está tanto esperando, pode ter certeza, a tua oração está sendo recebida, a tua oração está chegando até o Pai, e no tempo certo, no tempo de Deus, Ele sabe quando que tu vai estar pronto para receber aquilo, porque antes de receber, você tem que já viver como se tivesse recebido, agradecer a Deus como se já tivesse recebido, e aí Deus já vai estar trabalhando no teu caráter, Deus já vai estar trabalhando no mais profundo do teu coração. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer a vocês. Então, lembrando que o Senhor é bom em todo o tempo, e a sua vontade é boa, é agradável e perfeita, e que independente das circunstâncias, nós não devemos servir a Deus, louvar a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele é. Se nós fôssemos louvar pelo que Deus já fez, ainda assim estaríamos sendo um pouco interesseiros, né? Mas antes do que Ele já fez, e não precisaria mais nada, né? Ele nos deu a vida, Ele nos deu o dom da vida, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu tantas coisas, e se a gente vier para o meio da família, Ele nos deu uma família. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu posso
levantar de manhã cedo e glorificar que eu tenho um teto sobre minha cabeça, eu tenho uma família, tenho saúde. Muitos talvez não consigam ver dessa forma, porque estão sem um lar, não têm família, mas ainda assim teriam motivos para agradecer ao Senhor. Só o fato de nós acordarmos e termos mais uma chance de escrever uma nova história. E também lembrando, meus irmãos, que o que eu tinha falado no começo, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Então todo o sucesso que nós tivermos nessa vida, a única coisa que nós vamos deixar é um legado para as outras gerações até que Cristo venha. Mas o principal legado é esse, é a própria presença de Deus, é o temor de Deus, é a bondade de Deus. Porque podem ver, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. E quando eu falo mundo, inclusive até um alerta para a igreja. Muitas vezes a gente fala mundo de uma forma menosprezando, né, como se realmente assim não tivesse mais jeito, por mais que a gente saiba que não tenha mesmo, a Bíblia fala disso, né, mas na nossa posição de embaixadores do reino de Deus, sempre devemos levar a paz, sempre devemos levar a justiça, a graça de Deus, e mais uma vez dizendo, não nos moldando ao padrão do mundo, mas tentando resgatar ao máximo a presença de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, e com certeza, essa presença, o reino de Deus, vai frutificar e vai trazer mudança para nós mesmos. Nós vamos ver, quando por exemplo o índice de criminalidade aumenta demais, assalto, roubo, assédio, falcatruagem das mais barbáries que ocorrem aí todo dia, né, infelizmente. O que nós vemos nisso, né, gente? O mundo longe de Deus, as pessoas cada vez mais distantes do seu Pai, do seu Criador. Se não teme a Deus, não vai temer as autoridades. Um filho que não teme a Deus, não teme os seus pais. Um marido que não teme a Deus, não é fiel à esposa. Então, antes de tudo, é sempre voltamos no Espírito Santo, habitando dentro de nós, nos ensinando todas as coisas, porque é Ele que vai nos dar um alerta no momento ali de decisão. Será que eu vou fazer isso ou não? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. E como tem gente procurando um álibi, né, para dizer, não, isso aqui eu fiz porque o fulano fez, né? Inclusive até diz, o pastor falou que pode fazer, então eu faço. Mas Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu cérebro, né, para que a gente poder raciocinar nas circunstâncias, e muito mais o Espírito Santo, para nos dizer se aquele caminho é um caminho de vida, ou um caminho que vai nos levar para a perdição. Então lembre-se, meus irmãos, pedi e será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se lhe abre. Mas o que nós precisamos? De persistência. Persista pedindo, persista buscando, persista batendo, porque nesse tempo você está sendo forjado, nós estamos sendo moldados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Daí quando a gente receber, quando a gente encontrar, quando a porta abrir, vai ser uma maravilha, porque a bênção vai vir completa mesmo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.